Aí galera, estamos de volta com mais um vídeo aqui do Dicas Binárias. Não esquece de dar um like nesse vídeo aí, compartilha ele. Hoje eu quero trazer um conhecimento bem massa para vocês, algo que eu estudei. Acho que eu não falei ainda aqui, mas eu sou formado em engenharia civil. Então eu gosto muito de matemática, gosto muito de gráfico, gosto muito de probabilidade, estatística, enfim. E aí o que a gente tenta fazer é usar isso na Binary para a gente tentar ganhar deles, né? Ganhar com probabilidade, com fundamento, tá? E hoje eu queria apresentar para vocês o que eu já falei talvez um pouco em outros vídeos, mas de uma maneira um pouco mais profunda, não é tão profunda quanto eu gostaria, tá? Porque eu não quero deixar os vídeos longos, mas enfim. Vamos lá, um assunto que eu gosto bastante, tá? Qual é ele? Vamos passar o slide aqui. Aleatoriedade e padrão, tá? Algo que vem da matemática fundamental aí, é uma discussão que vem já de tempos, uma discussão que tem um fundo muito filosófico também, tá? Porque a nossa vida ela é rodeada de coisas aleatórias, de padrões e dependendo de como a gente consegue enxergar tudo, uh, a gente começa a se acostumar com padrões, tá? E nas opções binárias ali, isso eu vejo que é muito importante, tá? Eu não vou aprofundar para vocês, não vou dar uma aula de matemática aqui, até porque eu não sou matemático e não tenho tanta clareza e profundidade sobre o assunto, mas eu queria que fosse algo bem prático aqui para as nossas operações na Binary, tá? Vamos lá, vamos passar para o próximo slide aqui, que é o seguinte, tá? Que eu queria falar com vocês sobre esse assunto. Tudo nas opções binárias a gente pode partir do princípio que os números que estão passando ali, eu estou falando de par e ímpar hoje, tá? Que é na essência a opção binária. Pode ser também acima e abaixo, mas que sejam duas opções aqui com a mesma porcentagem de probabilidade, tá? De 50%. Os números que passam ali, caso a Binary não esteja nos enganando, eles são aleatórios, tá? Eu não acredito que tenha algo que está controlando essa aleatoriedade. Não tenho também muito conhecimento sobre isso, mas enfim. A questão é, se a gente começar a jogar par e ímpar entre duas pessoas, ou mesmo jogar uma moeda que caia cara ou coroa, tá? Essa distribuição de cara ou coroa, de par e ímpar, vai ser aleatória. A gente não consegue controlar essa distribuição, tá? De par e ímpar, por exemplo. Então, é um evento que a gente não consegue prever, a não ser que a gente jogue uma moeda e tenha um conhecimento infinito, que é a direção do vento, enfim, outros parâmetros que nos façam conseguir enxergar se vai ser cara ou coroa em uma moeda, a gente é totalmente aleatório, tá? Entretanto, eu acredito muito nisso, em padrões, tá? Por mais que a gente tenha coisas aleatórias, aleatoriedade acontecendo aqui, a gente consegue ver se tu for parar um tempo e olhar os números passando ali no site da Binary, tá? Deixa eu abrir aqui, vamos ver se eu consigo abrir aqui, onde é que tá, só um pouquinho. Binary, Binary, Binary. Pera aí, pessoal. Galera, é o seguinte, alguma coisa aconteceu com a internet que não tá entrando, tá? Mas enfim, se a gente for observar os números passando ali, a gente vai conseguir identificar alguns padrões que não tem motivo para acontecer, tá? Porque os números estão totalmente aleatórios, mas que por alguma razão eles acontecem, tá? Então eu botei 3 exemplos aqui para vocês operarem dessa maneira e treinarem o cérebro de vocês a entender isso. Por que eu quis deixar um cérebro aqui, tá?
Porque a coisa mais poderosa que a gente tem ali no site da Binary para usar é o nosso raciocínio, é o nosso, a nossa observação e o nosso entendimento do que está acontecendo naquele momento ali, tá? Eu acredito que isso é uma coisa muito poderosa, porque isso não tem como a Binary ela burlar, tá? Não é uma estratégia específica, não é algo específico e previsível, tá? É o nosso cérebro, o nosso raciocínio tentando entender o que está acontecendo e tentando gerar um padrão para que a gente, eu chamo de ir com a correnteza, tá? Para que a gente pegue essa onda, espere essa onda e quando a gente pegar ela, a gente conseguir nadar junto, tá? Então eu dei um exemplo aqui, ó. Se vocês olharem para essa sequência onde P e verde é par e azul é ímpar, tá? O que vocês conseguem notar nela? Vou dar um tempo para vocês pensarem um pouquinho. Olha para essa sequência aqui e tenta identificar o que está acontecendo, tá? Acabou o tempo. É o seguinte, vocês veem que sempre quando sai um número ímpar, logo depois vem o número par. Ó, ímpar, voltou para o par. Ímpar, voltou para o par, deu 3 pares, ímpar, voltou para o par. Então o que acontece? Ele está isolando o ímpar, tá? O ímpar está sendo isolado aqui. Então sempre que cai um ímpar, volta logo na próxima para o par. O que ia acontecer aqui? A gente espera esse padrão acontecer. É um padrão que está acontecendo fortemente. Então a próxima vez, vamos supor aqui, tá? A próxima vez que acontecesse um ímpar, eu entraria para que o próximo fosse par. Beleza? Exemplo de baixo. Se a gente olhar, observar aqui o que está acontecendo, vamos ver se a gente consegue estabelecer um padrão. Eu sei que aqui esse intervalo é pequeno, tá? Mas é só para a gente entender o conceito, tá? O que acontece aqui? Vocês já observaram? Ele está estabelecendo padrões de 3 em sequência, tá? Ou seja, quando chega em 3 pares ou 3 ímpares, ele logo vai para o outro, tá? Aqui, ó, vou circular todos. Beleza? Então aconteceu 3 pares, veio ímpar. Aí deu 1, 3, acabou. 2, 1, 3, acabou. 3, acabou. E aqui não sei como é que continua. Mas enfim, se eu conseguisse identificar esse padrão aqui, se acontecesse, quantas vezes tem que acontecer um padrão para eu identificar que é um padrão forte, tá? Eu acho que umas 5, 6 vezes, tá? Mas isso aqui, vocês vão ver que ao longo do tempo, isso salta aos olhos, tá? Isso fica nítido o que está acontecendo. Então, por isso que eu falei para vocês da observância e a gente crescer nisso, tá? Eu tenho uma alegoria, mudando um pouco de assunto aqui, um pouco sobre isso, que é a seguinte: se tu tem namorada, ou é casado, ou conhece uma pessoa, no começo tu não vai saber nada sobre a pessoa, tu não vai saber o que ela gosta, o que ela odeia, quais são os costumes dela, as manias, mas ao longo do tempo, tá? Quando o tempo for passando, a gente vai conhecendo essa pessoa e sabendo o que ela gosta. Eu vejo que é mais ou menos assim com isso, tá? A gente se acostuma a observar, a saber o que está acontecendo e ver que ele segue muitos padrões, ver que esse par ímpar segue muitos padrões, tá? E aí é o seguinte, aqui a gente identificando que tem um padrão de 3 acontecendo algumas vezes, logo que acontecer de novo, por exemplo aqui, eu entraria para que esse número fosse par, porque ele está acontecendo um padrão de 3, então eu quero quebrar eu quero continuar com isso, significa que deu 3 ímpares, eu preciso entrar para o quarto ser um par, tá? Tem duas maneiras de operar, ou a gente faz isso identifica uma sequência, entra nela, caso aqui acontecesse um ímpar, a gente tivesse uma derrota, ou a gente pode, na próxima vez ainda que acontecer 3, entrar de novo, porque o padrão estava forte, por mais que não tivesse se repetido aqui, vai se repetir no outro, ou a gente pode simplesmente esquecer e começar de novo a nossa avaliação, tá?
olhando para cá, para o terceiro e último exemplo aqui, tá? O que está acontecendo? 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2. O que eu falando aqui já dá para saber, né? Ele está com um padrão de 2. Então vai até 2 pares ou 2 ímpares e logo já muda para o outro. Então o que acontece? Eu esperaria acontecer algumas vezes isso, identificando que ele está indo até 2, eu já entraria, vamos supor aqui, quando acontecesse um padrão de 2 de novo, eu entraria para que esse padrão continuasse, tá? E eu acho que é isso, pessoal. O vídeo deu 10 minutos e eu queria, com essa riscaria aqui, aconselhar vocês e encorajar vocês a fazer isso, a observar e a tentar aí em 3 ou 4 martingales, tá? Com 3 ou 4 martingales, tentar observar uma sequência, identificar um padrão e aí tentar seguir esse padrão, tá? Que vocês vão ver os meus robôs, e eu falo muito de loss virtual. O loss virtual é tu esperar padrões acontecerem várias vezes para te começar a quebrar ele, tá? Aqui eu tô falando ao contrário, eu tô falando de tu identificar um padrão que tu tá vendo que tá forte, de médio para forte, que tá acontecendo muito e tu seguir esse padrão, tá? Andar conforme o que tá acontecendo. Beleza, pessoal? Eu acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu espero ainda aprofundar mais. Para vocês verem aqui, ó, o site não entrou desde que eu coloquei lá, não sei o que está acontecendo. Mas curtam esse vídeo, compartilhem, entrem no nosso grupo de WhatsApp, a gente vai conseguir ter essas discussões lá também. Tentem aprender um pouco mais sobre probabilidade, não busquem só por estratégias e algo milagroso, busquem por conhecimento, tá? E aprendizado. Isso vai fazer bastante diferença. Beleza? Um abraço a todos, fiquem bem e até a próxima.